Muito boa noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os funcionários dessa Casa de Leis. Boa noite ao nosso assessor jurídico, Dr. Paulo. Boa noite aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos no plenário. Sejam todos bem-vindos a essa sessão. Passo as mãos do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos edis para essa sessão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente. Boa noite, segundo secretário. Boa noite, vereadora, vereadores, funcionários da casa também, todos aqueles que nos assistem nesse momento, e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E vendo a lista de presença, eu constato a presença de todos os edis nessa sessão. Solicito do vereador Gilberto Carlos de Lima para que faça a leitura de um trecho da Bíblia em atendimento à resolução número 03/2007. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, primeiro secretário. Boa noite, vereadora Cátia Faroli. Boa noite a todos os colegas vereadores. Boa noite aos funcionários dessa casa e a quem nos assiste aqui no plenário, muito boa noite. E boa noite também aos internautas que nos assistem pela internet. Vou ler um Salmo 111, 114. Tu és o meu abrigo, é o meu escudo. Na tua palavra depositei a minha esperança. E conforme determina o nosso regimento interno e existindo o número legal de presença, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão ordinária dessa casa. Sala das sessões em 20 de fevereiro de 2018. Indago aos edis se há necessidade da leitura da ata da segunda sessão ordinária realizada no dia 15 de fevereiro de 2018. Após dispensar a leitura, coloco a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. G7, Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Cátia Faroli Martins. Voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. Jamir Gomes. Voto sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro a ata aprovada por unanimidade pelos edis presentes. Solicito do secretário a leitura das indicações protocoladas nesta casa. Indicação número 13, 2018. Excelentíssima senhora Josmara Rodolfo Pássaro, digno prefeito do município de Guapiara, São Paulo. Os vereadores que esta subscrevem, usando as prerrogativas institucionais, propõem que, após tramitação regimental, seja solicitado à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. A. Indica a Vossa Excelência que analise a possibilidade de instalação de 2 redutores de velocidade tipo lombada, na rua Itapeva, localizada no CDHU. Uma próxima à rotatória e outra próxima ao salão da comunidade, Acessa São Paulo. Justificativa. Tal pedido faz necessário pela alta velocidade que alguns motoristas têm trafegado pela referida rua. Consequentemente, pondo em risco a integridade física de outros motoristas e principalmente dos pedestres que utilizam a rua.
A implantação das lombadas fará com que a velocidade seja reduzida. Desta forma, a possibilidade de ocorrência de algum tipo de acidente será mínima. Na certeza de que a sugestão merecerá seu pronto atendimento, desde já agradecemos. Guapiar, 16 de fevereiro de 2018. Alexandre Martins de Oliveira, vereador. José Maria Pereira da Cruz, vereador. Indicação número 014, 2018. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve, usando as prerrogativas institucionais, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado da senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. A. Indica a Vossa Excelência que entre em contato com o setor de obras para que sejam realizados reparos no calçamento da rua Bramante Turri, localizada na Vila Santa Luzia. Justificativa. O pedido faz necessário por haver na referida rua vários lajotas soltas, principalmente próximo à escola, onde há até um buraco, tornando a rua perigosa e, desta forma, para que a situação não se agrave ainda mais, os moradores reivindicam que esses reparos sejam realizados o quanto antes. Na certeza de que tal pedido merecerá seu atendimento, desde já agradeço. Guapiar, 16 de fevereiro de 2018, Jorge Sabino da Costa Júnior, vereador. Indicação número 015, 2018. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve, usando as prerrogativas institucionais, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado da senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. A. Indica a Vossa Excelência que entre em contato com o setor responsável para que seja realizado revisão geral nos bueiros das ruas do bairro dos Elias, Minercal. Justificativa. A revisão geral nos bueiros das ruas é necessária e tem caráter preventivo, porque além do volume de detritos advindo da rede de esgoto ser bem intenso no período das chuvas, esse volume é aumentado exponencialmente. As laterais do interior dos bueiros encontram-se parcialmente corridas e, como há passagem intensa de carros e caminhões todos os dias, a devida revisão é de fundamental importância para que não haja futuramente afundamento nas lajotas. Na certeza de que essa sugestão merecerá seu atendimento, desde já agradeço. Guapiara, 16 de fevereiro de 2018, Jamir Gomes, vereador. Indicação número 16, 2018. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve, usando as prerrogativas institucionais, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado da senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. A. Indica a Vossa Excelência para contate o setor competente para que analise a possibilidade de fazer a extensão 5 tubos de 1 metro de diâmetro depois da saída da guarita, próxima à chegada no bairro dos Elias, Minercal. Justificativa. Tal sugestão se faz necessária devido ao fato de perto da guarita haver mau cheiro por causa do esgoto que corre a céu aberto. Os moradores com residências próximas ao local e quem aguarda o transporte coletivo na guarita reivindicam que tal melhoria seja realizado o quanto antes, visto que o mau cheiro do esgoto é extremamente desagradável e coloca em risco a saúde da população pelas condições insalubres que o esgoto a céu aberto causa. Na certeza
de que esta sugestão merecerá seu atendimento, desde já agradeço. Guapiá, 16 de fevereiro de 2018, Jamir Gomes, vereador. Indicação número 017 de 2018. Senhor Presidente, os vereadores que esta subscrevem, usando as prerrogativas institucionais, propõem que, após a tramitação regimental, seja solicitado da senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. A. Indica a Vossa Excelência que entre em contato com o setor responsável para que seja recuperado a ponte que liga o bairro Vaguaçu, Ferreirada, ao bairro Pinhal, a ponte que liga o bairro dos Pais ao sítio Jeribatuba, propriedade do senhor João Severino, e a ponte que liga o bairro dos Pais ao bairro dos Pintos, município de Itapeva, São Paulo. Justificativa. Em conversa com os moradores dos bairros acima citados, percebemos os riscos de acidentes que esses munícipes passam todos os dias ao utilizar as referidas pontes. Visto que as pontes estão em mau estado de conservação, pois há falta de tábuas e aqueles que ainda permanecem estão soltos. O que tem provocado extremo temor aos munícipes que utilizam pela falta de segurança. Desta forma, sugere-se que a recuperação das pontes seja realizada o mais rápido possível, a fim de prevenir acidentes. Na certeza que a sugestão merecerá seu pronto atendimento, desde já agradecemos. Guapiá, 18 de fevereiro de 2018, Orlando Luiz de Oliveira, vereador, Edson de Almeida Santana, vereador. Após a leitura, comunico que as indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Solicito do secretário a leitura do projeto legislativo de lei municipal número 005, de autoria dos vereadores G7 Thiago de Oliveira Venâncio e Edson de Almeida Santana. Dispõe sobre liberdade e tolerância religiosa no âmbito do município de Guapiara, São Paulo, e de outras providências. Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita do município de Guapiara, estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ela sanciona e promulga a seguinte lei municipal. Artigo 1º. O município de Guapiara, estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, a qual constitui-se em Estado democrático de direito, laico, todavia não ateu. Reconhece a liberdade e a tolerância religiosas como direitos fundamentais da pessoa humana, sobretudo no âmbito municipal. Inciso 1º. A vigente Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso 6º, dispõe que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Inciso 2º. Ainda, a lei régia, em seu artigo 19, inciso 1º, preconiza que é vedado ao poder público subvencionar e embaraçar o funcionamento de culto religioso. Artigo 3º. Estado laico é Estado leigo, e não indiferente ou ateu. A laicidade não significa desconsiderar o valor e a relevância de uma fé autêntica e comprometida com os valores morais e éticos, como tem sido a Igreja Católica Apostólica Romana presente no Brasil desde sua origem. Inciso 4º.
Sendo assim, respeitados os limites constitucionais, é inadmissível cogitar que entre a Igreja e o Estado esteja vedado qualquer tipo de aliança. Artigo 2º. É para assegurar a liberdade e a tolerância previsto no artigo antecedente, todas as obras e monumentos confessionais, e ainda que em prédios públicos, deverão ser respeitados e preservados por seus respectivos administradores, servidores e particulares, atendidas as exigências do bem comum e dos bons costumes. Inciso 1º. Também estão assegurados, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, as medidas para garantir a proteção dos lugares de culto da Igreja Católica e de suas liturgias, símbolos, imagens e objetos culturais, contra toda forma de violação, desrespeito e uso ilegítimo. Inciso 2º. A Capela Católica, bem como as imagens e outros símbolos de devoção dos fiéis, não poderão ser retirados nem alienados do Hospital Municipal Joaquim Raimundo Gomes sob nenhum pretexto, a não ser com a anuência dos párocos da Paróquia São José. 1. O município, bem como seus respectivos diretores e secretários, também não poderá impedir que a Igreja Católica preste assistência religiosa às pessoas doentes ou acamadas e entidades civis ou militares de intenção coletiva, uma vez que se trata de direito constitucionalmente garantido através da previsão do artigo 5º, inciso 7º da Lei Magna. 2. O ministro religioso poderá entrar, visitar e assistir os fiéis internados nas entidades acima referidas, a não ser que estes próprios estejam submetidos a procedimentos hospitalares que devem ser observados e respeitados. Terceiro, a proteção contida nesta lei estende-se a todas as concepções e crenças religiosas que respeitem a moral, os bons costumes e o bem comum. Artigo 3º. O poder público não poderá instituir a cobrança de tributos ou de quaisquer emolumentos sobre as referidas obras e monumentos confessionais. Artigo 4º. A violação ao disposto desta lei, quando praticada por particular, implicará na imposição de multa de 10% sobre o valor do salário mínimo vigente à época da infração. E no caso de servidor público municipal ou agente político faltoso, em multa no valor de 5% sobre o valor de sua remuneração ao tempo do cometimento da infração, por cada ato ilícito, sem prejuízo da responsabilidade civil, administrativa e criminal. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Guapiá, 16 de fevereiro de 2018. Edson de Almeida Santana, vereador. Gessé Thiago de Oliveira Venâncio, vereador. Justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, temos a honra de encaminhar o projeto legislativo de lei municipal número 005, 16 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a liberdade e a tolerância religiosa no âmbito do nosso município de Guapiara, para apreciação e deliberação desta egrégia Casa de Leis. Justificamos a propositura do presente projeto com base na necessidade de resguardar o direito constitucional do livre exercício dos cultos religiosos e garantir regularmente, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, conforme a disposição do artigo 5º,
e inciso 6º da Constituição Federal de 88, reforçado pelo Acordo Brasil-Santa Sé, assinado pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Papa Bento XVI, em novembro de 2008, no Vaticano. A seguinte proposta é assegurar, nos termos da lei, a existência da Capela Católica, bem como as imagens e outros símbolos de devoção dos fiéis no Hospital Joaquim Raimundo Gomes. Essa capela foi criada e instalada a pedido do nosso povo para atendimento dos fiéis que estejam doentes ou acamados e precisando de apoio e orientação para superar a dor e o sofrimento. Como bem sabemos, Santíssimos Senhores, Guapiara é um município de grande maioria católica, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em pesquisa publicada em 2018, a qual apontou cerca de 79,6% da população, o equivalente a 14.135 munícipes, que seguem a igreja fundada por São Pedro. A maior parte do nosso patrimônio histórico, artístico e cultural encontra-se preservados graças à Igreja Católica. Nossas raízes estão envoltas pelo catolicismo e isso não podemos negar. Guapiara cresceu sobre o marco da Igreja Matriz de São José e agora impulsionada pelo Santuário Nacional, pelo Santuário Nacional da Ajuda. Nosso município abre as sendas pelos caminhos do turismo religioso. Ouvindo essas vozes das comunidades representantes pelos reverendos padres Luiz Antônio de Oliveira Júnior e Pedro Martins Vieira, solicitamos esse projeto de lei municipal. A comunidade católica quer assegurar aos seus fiéis juridicamente aquilo que já acontece na prática, mesmo nas mudanças institucionais ou de gestão. Embora o Estado seja oficialmente imparcial em relação às questões religiosas, não devendo apoiar e nem se opor a nenhuma religião, é crucial que o poder público respeite e preserve as obras e monumentos confessionais de seus cidadãos, desde que não ofendam a moral e os bons costumes, impedindo assim que as questões relacionadas à fé fiquem à mercê das vicissitudes políticas ou ainda de intolerantes que não respeitam as crenças pessoais alheias. Queremos ainda reforçar que isso não é um privilégio que esta egrégia Casa de Leis dará à Igreja Católica, e sim um reconhecimento justo daquilo que existe. Trabalho assistencial, espiritual, educacional e doutrinal da Igreja Católica. É inquestionável, digna de nosso respeito e admiração. Certo de poder contar com a concordância dos nobres colegas desta digna Casa de Leis, aproveitamos o ensejo para renovar vossas excelências, nossos elevados protestos de estima e consideração. Edson de Almeida Santana, vereador. José Tiago de Oliveira Venâncio, vereador. Após a leitura, comunico que o projeto simplesmente está sendo apresentado nesta data, onde encaminharei com cópia para a Comissão de Relação e Justiça, para que analise e apresente o seu parecer, e que o projeto possa ser deliberado em uma próxima sessão. E passando para a ordem do dia, solicito do secretário a leitura do projeto legislativo de lei municipal número 03/2018, de autoria dos vereadores Gercé Tiago de Oliveira Venâncio e Orlando Luiz de Oliveira. Estabelece diretrizes para a promoção de infância sem pornografia, no âmbito do município de Guapiara e de outras providências.
Gilmar Rodolfo Pássaro, prefeito do município de Guapiá, estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais, a dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica. Artigo 2º. Incumbe à família criar e educar seus filhos, crianças ou adolescentes, em consonância com o artigo 229 da Constituição Federal e artigo 1624 do Código Civil. Inciso 1º. Os pais ou responsáveis têm o direito a que seus filhos menores recebam a educação moral e religiosa que esteja de acordo com suas convicções consoantes dispõe o artigo 12, inciso 4 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Inciso 2º. Os órgãos ou servidores públicos municipais podem cooperar na formação moral de crianças e adolescentes, desde que previamente apresentem às famílias o material pedagógico, cartilha ou folder que pretendem apresentar ou ministrar em aula ou atividade. Artigo 3º. Os servidores públicos e os eventos patrocinados pelo Poder Público Municipal devem respeitar as leis federais que proíbem a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas ou textos pornográficos ou obscenos, assim como garantir proteção face a conteúdos impróprios ao seu desenvolvimento psicológico. Inciso 1º. O disposto neste artigo se implica a qualquer material impresso, sonoro, audiovisual ou imagem, ainda que didático, paradidático ou cartilha ministrado, entregue ou colocado ao acesso de crianças e adolescentes, bem como folders, outdoors ou qualquer outra forma de divulgação em local público ou evento autorizado ou patrocinado pelo Poder Público Municipal, inclusive mídias ou redes sociais. Inciso 2º. Considera-se pornográfico, obsceno, áudio, vídeo, imagem, desenho ou texto escrito ou lido, cujo conteúdo descreva ou contenha palavrões, imagem erótica ou de órgãos genitais de relação sexual ou de ato libidinoso. Inciso 3º. A apresentação científico-biológica de informações sobre o ser humano e seu sistema reprodutivo é permitido, respeitada a idade apropriada. Artigo 4º. Ao contratar serviços ou adquirir produtos de qualquer natureza, bem como patrocinar eventos ou espetáculos públicos, ou programas de rádio, televisão ou redes sociais, a administração direta ou indireta do município fará constar cláusula obrigatória de respeito ao dispor no artigo 3º desta lei pelo contratado, patrocinado ou beneficiado. Parágrafo único. O disposto deste artigo se aplica a contratações de propaganda ou publicidade, assim como a atos de concessão de benefícios fiscais ou creditícios. Artigo 5º. Os serviços públicos municipais obedecerão às normas estabelecidas pela Constituição e leis federais brasileiras, ao disposto nesta lei, especialmente os sistemas de saúde, direitos humanos, assistência social e de ensino infantil e fundamental. Artigo 6º. A violação ao disposto nesta lei implicará na imposição de multa de 15% do valor do contrato ou patrocínio, e no caso de servidor público municipal faltoso,
em multa de 5% do valor de sua remuneração ao tempo do cometimento da infração, por cada ato ilícito, sem prejuízo da responsabilidade civil, administrativa e criminal. Artigo 7º. Qualquer pessoa, jurídica ou física, inclusive pais ou responsáveis, poderá representar a administração pública municipal e ao Ministério Público enquanto houver violação ao disposto nesta lei. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Guapiara, 8 de fevereiro de 2018, de Santiago de Oliveira Venâncio, vereador, Orlando Luiz de Oliveira, vereador. Após a leitura e sendo o parecer da Comissão de Redação e Justiça favorável, coloco o projeto em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto, da importância desse projeto. Esse projeto ele vem especificamente ao serviço público e ao trabalho público que é feito. Aonde esse projeto vem limitando a questão do que entra no nosso município, né? Nós, como pais de família, eu e o senhor Orlando, né, conhecemos esse projeto e vimos a importância dele por conhecimento daquilo que já tem acontecido no nosso país, como, por exemplo, aí o Museu de Santander, né? A barbaridade que foi um homem nu, para as crianças conhecerem como é um corpo humano. Então, para que esse tipo de trabalho não venha entrar no nosso município, né, a importância desse projeto. Também como cartilhas que estão entrando nas escolas aí com imagens pornográficas, teatros que vem acontecendo também com músicas que não são decentes para as crianças. Agora, outro dia, a gente viu um vídeo aí de uma professora ensinando as crianças de 6 anos de idade a dançarem funk, né, e um funk com um escalão do palavreado ali bem baixo. Então, assim, esse projeto ele vem limitando tudo isso, todo esse trabalho, os eventos que vem acontecendo aí com cartazes que tenham imagens sensualizadas. Então, a importância desse projeto é realmente proteger as crianças, né, de que venham não ter acesso a esse tipo de conteúdo. É isso que eu tenho para falar, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Quero parabenizar os autores desse projeto de lei, né, e dizer que, com certeza, esse projeto de lei vai inibir a erotização das nossas crianças e garantir também a parceria entre a educação, a escola, né, e os familiares, para que seja discutida, né, essa questão que é tão difícil, a questão da educação sexual, e que é uma questão também bem delicada, né? E eu vejo assim, que precisamos mesmo, né, preservar nossas crianças, ter acesso a qualquer tipo de material pornográfico e erótico, e muitas vezes daquilo que a família entende como um material didático, né? Então, eu vejo que essa lei só vai reforçar uma lei que já é federal, que nós temos as diretrizes, né? Então, eu acho muito importante essa indicação. Reforçando do que os nobres disseram, o que cabe a nós é estar acompanhando, né, os nossos educadores para que cumpra-se no pé da letra a lei. O mal entra de todo lado. Na primeira legislatura que eu fiz parte, tentaram implantar no nosso município a ideologia de gênero. Graças a Deus, a gente reprovou aqui de imediato e Deus queira que não volte, porque reprovaremos novamente. Então, a gente tem que estar assim, a educação começa em casa, né? Orientando os nossos filhos, né? Está acompanhando e reforçando nas escolas para que os nossos educadores não cometam essas barbaridades como tem alguns cometido. E como falei e volto e repito, o inimigo ele tenta atacar de todos os lados. E o foco principal sempre é a família, né? Ele tenta destruir a família para que, infelizmente, o nosso país, o nosso mundo está do jeito que está por conta disso.
né? Está acabando os valores morais, como alguns de nós tivemos a oportunidade de pegar no passado, infelizmente está acabando. E assim, eu reforço ainda que nós, como pais, avós, etc., possamos estar acompanhando os nossos filhos também, porque hoje a internet é uma... né? Todos sabem que entrou, você vê todo tipo de barbaridade ali. E eu tenho acompanhado muito crianças, 1, 2 anos até, mexendo com uma habilidade tão grande no celular, e às vezes sem acompanhamento do pai com a mãe. Isso é grave. Temos que estar acompanhando o que os nossos filhos estão vendo no celular. Por exemplo, os meus 2 filhos, se eu deixar, eles ficam o dia inteiro no celular. Mas eu proíbo minha casa. Eu não deixo. E quando deixo, tem um limite de horário e eu estou vendo o que eles estão acompanhando. Então, cabe nós, como pais, como tios, avós, família, já começarmos a fazer esse trabalho em casa. E como gestores públicos, estarmos acompanhando as nossas escolas, os nossos educadores. Temos aqui um educador, muito bom por sinal, para que cumpram esse projeto. E parabenizo os autores do projeto. Não havendo mais quem queira fazer o uso, discutir, eu coloco o projeto em primeira votação. Como voto o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. G7 Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Cátia Faroli Martins. Eu voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. Jamir Gomes. Voto sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por unanimidade pelos edis presentes. Solicito do secretário a leitura do projeto legislativo de lei municipal número 04, de autoria do vereador Edson de Almeida Santana. Dispõe sobre denominação de prédio público localizado na Avenida Jacob Rodolfo, centro de Guapiara, São Paulo. Josmara Rodolfo Pássaro, prefeita municipal de Guapiara, estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Fica denominado prédio público localizado na Avenida Jacob Rodolfo, centro de Guapiara, conforme o seguinte. Primeiro, Centro de Atenção Psicossocial Antônio Carlos de Matos. Artigo 2º. Deverá o Poder Público Municipal providenciar o necessário para que o referido patrimônio municipal seja dessa forma identificado e reconhecido. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Guapiara, 8 de fevereiro de 2018, Edson de Almeida Santana, vereador. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Homenageado Antônio Carlos de Matos nasceu na cidade de Guapiara no dia 11 de junho de 1985, filho do pedreiro Narciso Paulo de Matos e da costureira Tereza Domingues de Matos, que residem na rua Yasugui Ueda. Oi? Yasushige Ueda. O japonês é difícil de falar, mas dá para entender.
Vila Santo Antônio, município de Guapiara, São Paulo. Antônio Carlos de Matos estudou na Escola Estadual João Antunes Alexandre desde o ano de 1991, onde fez pré-escola e terminou o ensino médio no ano de 2000, sendo um ótimo aluno em todas as matérias. Seu sonho era, desde criança, trabalhar na área da saúde, pois era uma profissão que salvava vidas. Então, no ano de 2002, seguiu seu sonho e iniciou o curso de auxiliar técnico de enfermagem na Escola Técnica de Enfermagem Maria de Lourdes Serafim, aqui mesmo em Guapiara, em 15 de setembro de 2005, se formou. A convite de amigos e parentes, foi trabalhar na cidade de Sorocaba, São Paulo. Lá foi trabalhar no Hospital Psiquiátrico CAPS, Santo Antônio, onde trabalhava com amor aos pacientes, tratando-os sempre com muito carinho, atenção e dedicação. Em 2014, as pessoas com transtornos mentais, que antes foram obrigadas a viver por muito tempo sem liberdade dentro de um hospital psiquiátrico, começaram a se tratarem no CAPS e morar em uma casa digna junto às suas famílias, com espaço de liberdade e todo o apoio para voltar a serem cidadãos. Mas não foi assim para todos, porque muitos pacientes com transtornos avançados necessitavam de tratamento em suas casas. No dia 7 de julho de 2016, estava um desses pacientes muito violento na sua residência. Foram chamados funcionários do CAPS, Moriá, no bairro do Éden, em Sorocaba, para que fossem medicar o mesmo na sua residência, para que se pudesse o deixar mais calmo. Para tal tarefa foi enviado o auxiliar de enfermagem Antônio Carlos de Mato, reconhecido como Carlinhos. Infelizmente, paciente transtornado, numa violência incrível, atacou Carlinhos com uma faca de cozinha, fazendo ir a óbito. A morte de Carlinhos foi lamentada por toda a população das cidades de Guapiara e Sorocaba, pois Carlinhos era um rapaz que tinha um jeito humilde de ser. Os colegas se revoltaram contra o acontecido por essa tragédia, a bater em um grande profissional na área da saúde. O Carlinhos virou um mártir, um herói na saúde do Brasil, depois da sua morte trágica e triste, porque, infelizmente, esperaram morrer um funcionário da saúde de forma tão violenta para tomar providência de não deixar nenhum paciente mental nas residências e criar em cada município do Brasil um CAPS para atender os pacientes mentais de cada município. Antônio Carlos de Mato deixou muita saudade. Quem o conheceu sabe que exemplo de jovem era, um humilde, bondoso, além de um excelente profissional. Certo de contar com a costumeira colaboração dos nobres pares, desde já agradeço a unanimidade do apoio. Guapiara, 8 de fevereiro de 2018, Edson de Almeida Santana, vereador. Após a leitura e sendo o parecer da Comissão de Redação e Justiça favorável, coloco o projeto em primeira discussão. Bom, eu
Gostaria aqui de cumprimentar todos os familiares presentes do Carlinho. Nosso saudoso Antônio Carlos de Matos, no qual eu tive o privilégio de acompanhar em seu estágio no Hospital Municipal, onde eu mesmo, por inúmeras vezes na época, vinha pedir alguns conselhos na área da enfermagem, tirar algumas dúvidas, e no qual eu pude ali naquele momento estar aconselhando, passando alguma experiência minha para ele. Infelizmente, aconteceu essa fatalidade, no qual nossa cidade ficou muito abalada, porque era um menino bom, um menino de futuro brilhante pela frente, com certeza iria muito longe. E através dessa fatalidade, sempre precisa, infelizmente, morrer alguém para que os nossos governantes tomem alguma providência. Esse, infelizmente, é o nosso país. E através dessa fatalidade, no qual, antigamente, os auxiliares e técnicos de enfermagem atendiam os mentais em suas residências, e eu mesmo tive inúmeras vezes estar indo na zona rural, junto com o motorista somente da ambulância, para estar trazendo pacientes mentais extremamente violentos para a cidade. E não é fácil, não é fácil. Então a gente tem bastante história para contar com relação a isso. E depois dessa fatalidade, o que o governo fez? Instalou os CAPs em todos os municípios do Brasil, para que os nossos pacientes não fiquem mais em suas residências e sim morando no CAPS. Infelizmente, é um menino que nos faz muita falta mesmo. E não havendo mais quem queira discutir, coloco o projeto em primeira votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. Gessé Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Kátia Faroli Martins. Meu voto é sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. Jamir Gomes. Voto sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por unanimidade pelos edis presentes. Antes de deixar a tribuna livre para que os vereadores façam uso da palavra, eu gostaria de ler um ofício protocolado nesta casa. Ofício IBGE /2018, número 76, Apiaí, 2 de fevereiro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores de Guapiara, Alexandre Martins de Oliveira, em outubro de 2017, o IBGE deu início ao Censo Agro e, a exemplo de operações anteriores, instaurou comissões municipais de Geografia e Estatística, o CMGE, nos municípios a serem recenseados em todo o país. Ao dia 1º de agosto de 2018, procedemos à reunião de instalação do GMGE no município de Apiaí, contando com a participação de diversas entidades municipais, em especial das prefeituras e câmaras municipais. Gostaríamos, portanto, de reforçar o nosso convite a Vossa Excelência para participar da reunião, a segunda reunião do CMGE deste município, a ser realizada no dia 21 de fevereiro de 2018, às 10 horas, na Câmara Municipal de Guapiara. A segunda reunião da CMGE abordará o acompanhamento da coleta de dados do município. Nela será feita a avaliação da cobertura do território em conjunto com os membros da comissão para identificar eventuais falhas na cobertura da operação e necessidades, auxílio para reverter os casos de recusa ou para outras dificuldades enfrentadas pela equipe de campo. No entanto, de seu pronunciamento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário e agradecemos desde já a atenção e a colaboração de Vossa Excelência. Quem assinou o ofício foi o senhor Fábio Fagundes, agente censitário regional.
Então, convido a todos os nobres vereadores, aqueles que puderem estar presentes amanhã às 10 horas na Câmara, estão todos convidados. E também a toda a população. Deixo a tribuna livre para que os nobres possam fazer o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, primeiro secretário. Boa noite, segundo secretário. Boa noite, nobres colegas vereadores, nobre vereadora. Boa noite a todos os funcionários dessa casa, em especial ao doutor Paulo. Em nome dele, quero cumprimentar todos os funcionários dessa casa e aos internautas que nos assistem. Quero aqui também, em nome da dona Tereza, a mãe do homenageado hoje, nessa noite, quero cumprimentar todos os seus familiares. Muito obrigado pela presença e a todos que se fazem aqui presente. Eu quero aqui ser bem breve, senhor presidente, e dizer que a gente fica meio que emocionado de poder falar do Antônio Carlos, o conhecido como Carlinho, né? O Carlinho, né, foi uma pessoa que eu conhecia, certo, desde muito tempo, sabe, a gente conhecia ele, e quando ele começou a fazer o curso de auxiliar de enfermagem, né, ele muitas vezes, certo, ele junto com a minha esposa, né, que fez junto com ele o curso, fizeram junto lá na escola Maria Serafim, né? A gente sempre estava conversando, sempre ia lá, sempre estava conversando com ele, trocando ideias, certo? Ele sempre fazia as provas junto lá. Então, era uma pessoa muito humilde. Então, a gente fica muito, muito emocionado, muito feliz. Quero aqui também agradecer aos nobres pares aqui que votaram nessa minha propositura, nesse projeto. Eu acho que ele é merecedor dessa homenagem. Como o presidente falou, Alexandre, os administradores deixaram que isso acontecesse para depois virar uma lei, né? Hoje todos os municípios têm que ter o seu CAPS, inclusive o Guapiara tem o CAPS, né? Hoje nenhum mais fica na casa, certo? Alguém, paciente que seja bem, que esteja lá com muito alterado, certo? Vamos dizer assim, o paciente louco, igual antigamente ficava na casa, né? E por infelicidade, né? O Carlinho teve essa infelicidade de estar visitando esse paciente e que aconteceu tudo isso. Então, a gente fica meio chato que falar nesse momento, mas a gente agradece aqui, e é a única maneira que nós, por exemplo, dessa casa, podemos estar homenageando uma pessoa, certo, que foi muito importante para o município, para o estado, né, para Sorocaba, principalmente. Ele fez um bom trabalho lá, né, o primeiro trabalho dele foi lá trabalhando no CAPS, né, então, que Deus o tenha em um bom lugar. Quero aqui parabenizar toda a família que se faz presente aqui, né, em nome da dona Tereza, cumprimento a todos, e muito obrigado a todos os vereadores que votaram no meu projeto. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de pedir aos familiares que não se retirem. A gente vai fazer uma sessão extraordinária agora, a seguir. Não é rápido. E depois vocês venham aqui à frente fazer uma foto com o vereador. E não havendo mais nada a tratar-se nessa terceira sessão ordinária, eu declaro a mesma encerrada e, em seguida, convoco os edis para a quinta sessão extraordinária a realizar-se nesta data. Boa noite, senhora vereadora, boa noite, senhores vereadores e todos aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a essa sessão. Passo às mãos do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos edis para essa sessão. Me associando ao senhor presidente, também cumprimento a todos, desejando uma boa noite. E vendo também a lista de presença, constato a presença de todos os edis nesta sessão. E conforme determina o nosso regimento interno e existindo o número legal de presença, sob a proteção de Deus, reiniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a quinta sessão extraordinária desta casa. Sala das sessões em 20 de fevereiro de 2018. E passando para a ordem do dia, eu indago aos edis se há necessidade da leitura do projeto legislativo de lei municipal número 03/2018, de autoria dos vereadores Gessé Thiago de Oliveira Venâncio e Orlando Luiz de Oliveira, que estabelece diretrizes para a promoção da infância sem pornografia no âmbito do município de Guapiara e da outras providências. Após dispensada
A leitura, coloca o projeto em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca o projeto em segunda votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. G7, Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Cátia Faroli Martins. Meu voto é sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. Jamir Gomes. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por unanimidade pelos edis presentes. Indago os edis se há necessidade da leitura do projeto legislativo de lei municipal número 04, de autoria do vereador Edson de Almeida Santana, que dispõe sobre denominação de prédio público localizado na Avenida Jacob Rodolfo, no centro de Guapiara. Saudando, homenageando Antônio Carlos de Matos. Após dispensada a leitura, coloco o projeto em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em segunda votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. G7, Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Cátia Faroli Martins. Voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. Jamir Gomes. Voto sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por unanimidade em segunda votação. E não havendo mais nada a tratar-se nessa quinta sessão extraordinária, eu declaro a mesma encerrada. Desejo a todos uma boa noite e que Deus acompanhe no retorno aos seus lares.